Muito boa noite para você ligado na tela da Globo. Quinta-feira, dia dos namorados, dia de programa especial. Futebol para você curtir no Morumbi. A partir de agora, todas as emoções de São Paulo e Vasco. Festa bonita no Morumbi, expectativa de vitória para essas duas equipes que precisam vencer no Brasileirão. Estou aqui ao lado de Caio Ribeiro e também Ana Thaís Matos. Passou a data FIFA, volta o Brasileirão que já vai parar, né? Porque final de semana começa a Copa do Mundo de Clubes com cobertura do Sport TV e também aqui na tela da Globo para você curtir. Vamos escalar as duas equipes então na tela para você. Zubeldia hoje começando com um time mais ofensivo, hein? Novidades na escalação. Rafael é o goleiro, veste a camisa número 23. A linha de zaga tem Cédric com a 6, Arboleda veste a 5, Alan Franco 28 e Enzo Dias é o lateral esquerdo com a camisa número 13. Meio de campo com Alisson 25, Pablo Maia 29. Lucas Ferreira com a 48, Luciano veste a 10. Luca tá de volta, o garoto, com a número 45. E lá na frente, no ataque, André Silva fechando o ataque com a camisa 17. Tá aí o São Paulo no campinho do Luiz Zubeldia no 4-2-3-1. E do lado direito, os disponíveis no banco de reservas. Vamos à escalação também do Vasco. Léo Jardim é o goleiro, veste a camisa número 1. A linha de zaga tem Paulo Henrique com a 96, João Vitor 38, Lucas Freitas é o outro zagueiro com a 43 e Lucas Piton fecha a linha de zaga com a camisa número 6. Meio de campo tem Tietê com a 3, Hugo Moura de volta com a camisa número 25. Coutinho completa o meio de campo com a 11, aberto na direita Ryan com a 77, lado esquerdo o português Nuno Moreira com a 17 e lá na frente Verrete é o capitão do Vasco com a camisa número 99. Técnico Fernando Diniz, ex-técnico do São Paulo, com passagens aqui pelo Morumbi de 19 a 21. Do lado direito, disponíveis no banco de reservas do Fernando Diniz. Tudo pronto para a bola rolar. Equipes que não vivem bom momento no Campeonato Brasileiro, né? Rafael Rodrigo Klein apita o jogo acompanhado de Nailton Júnior de Souza Oliveira, Michael Stanislau. O quarto árbitro é o José Mendonça da Silva Júnior. E no VAR, Caio Max Augusto Vieira
é o árbitro responsável pela tecnologia. Vamos com os nossos repórteres direto do gramado, começando com você, Felipe Brizola, boa noite. Tudo bem, Renata? Boa noite, um abraço para você. O São Paulo vem com uma novidade no ataque. O jovem Lucas, de 17 anos, tem apenas 3 jogos pelo time, nunca foi titular, foi escolhido pelo técnico Luiz Ubeldia, principalmente porque o São Paulo continua com muitos problemas no departamento médico. Os principais jogadores de ataque estão fora do jogo, Lucas, Oscar, Caleri, Ferreirinha. Ele opta pelo jovem jogador de 17 anos. E o Vasco vem como? Boa noite, Rafael De Angeli. Tudo bem, Brizola? Boa noite a você, boa noite a todos. Diferentemente do São Paulo, o Vasco praticamente não tem desfalques para a partida de hoje. Apenas o Paulinho, meio-campo, que não veio aqui para São Paulo porque está com uma virose. Entre os destaques do Vasco, o jovem Ryan, de 18 anos, que estava com a seleção sub-20. O Vasco fez um esquema especial, trouxe ele ontem de manhã para o Rio de Janeiro, treinou com a equipe e viajou no fim do dia aqui para São Paulo para ser titular mais uma vez sob o comando de Fernando Diniz. Renata? Valeu, De Angeli. Obrigada, meninos, pelas informações. É o São Paulo que continua com aqueles 8 desfalques, né? São 8 desfalques e caras muito importantes, né? Um abraço do Arboleda aí no Fernando Diniz. Caio Ribeiro, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Ana, todos de casa. E um beijo para minha esposa, minha eterna namorada, nesse dia tão especial. Olha, médio. O legal é que são duas formações muito ofensivas e mesmo com os desfalques, a molecada tá dando conta do recado. Então sugere um jogo aberto, porque o Vasco também deve vir para cima. Vamos começar a contar essa história direto do Morumbi. São Paulo e Vasco, 12ª rodada. Tava com saudade, torcedor, do Campeonato Brasileiro? Todo mundo tava, né? A gente vai sentir só um gostinho nessa quinta-feira. São 6 jogos acontecendo nessa quinta-feira, né? Alguns já acabaram, inclusive. E a gente tem a Copa do Mundo de Clubes no final de semana. Então o Brasileirão para novamente. Aí vai ficar parado durante um mês e volta só lá em julho. Então vamos aproveitar muito essa quinta-feira de Dia dos Namorados com aquela programação especial, né? Quem não tá aqui no Morumbi curtindo o jogo com seu namorado, com a sua namorada, tá em casa. Já curtiu o Dia dos Namorados e agora vai terminar a noite curtindo um São Paulo e Vasco. Ana Thaís Matos, boa noite pra você. Tudo bem, Rê? Boa noite pra você, pro Caio, galera que tá em casa. É isso, um jogo interessante, Renata, porque são 2 times pressionados, né? Olhando ali pra parte de baixo da tabela e que precisam dar respostas. São Paulo com alguns desfalques, acho que tem sido a marca do trabalho do Zubeldia recentemente. E o Vasco se reorganizando com o Fernando Diniz, também apostando em jogadores jovens, mas principalmente na experiência de Pablo Verrete. São Paulo hoje com uma camisa lindíssima, né? Homenageando o tri-mundial conquistado em 2005 lá no Japão contra o Liverpool, a vitória por 1-0. E hoje vem com essa camisa de manga comprida, aproveitando esse friozinho também, né? Até o frio tá homenageando também o tricampeão mundial de São Paulo. E o São Paulo estreando essa camisa belíssima hoje. Rafael. Bola aberta aqui com o Enzo Dias. Hoje o Zubeldia não faz a dobra de laterais, né? Ele usa apenas o Enzo Dias de lateral esquerdo. Ó o Ryan buscando o primeiro ataque do Vasco. Parado pela marcação. O São Paulo recupera e tenta sair jogando. Então o Enzo Dias hoje completa a linha de zaga, né? O Wendel não tá hoje como titular. E aí ele coloca o Luca. Novidade também na escalação hoje o Pablo Maia. É um ataque... É uma escalação mais ofensiva do Zubeldia, né? Vamos ver como vai funcionar isso ao longo do jogo. Com o Cédric na função onde ele rende mais, como lateral, e ele tem boa qualidade de apoio, com 2 volantes que foram a base do São Paulo, campeão da Copa do Brasil, ainda com o Dorival Júnior, e uma molecada aberta pelos lados do campo, acelerando todas, e o Luciano flutuando por trás do André Silva, justamente pisando na área. Luciano que voltou a ser decisivo e jogando bem. É isso, São Paulo tem 12 pontos conquistados em 11 jogos, são apenas 2 vitórias, né? Inclusive essas 2 vitórias foram no Morumbi, foram jogando em casa. O Vasco está logo depois na tabela com 10 pontos, tem 3 vitórias na competição e fora de casa, gente, o Vasco não tem nenhum ponto, além de 5 derrotas, né? É impressionante o desempenho do Vasco fora de São Januário, muito ruim, querendo conquistar os seus primeiros pontinhos fora de casa aqui hoje. Alisson, passe à frente, tentando o primeiro ataque do São Paulo, a batida pro gol, pra fora! Linda finalização, o Léo Jardim se esticou todo. O garoto tem personalidade. De novo pra você, bela jogada, troca de passes do São Paulo. Só corrigindo o Luciano que bateu pro gol, né? No detalhe, toda a movimentação e a participação ali dos jogadores, mas quem finalizou pro gol foi o Luciano. Disputa pelo alto. Alisson tá pra frente, vem o São Paulo de novo, acreditando no ataque. Léo Jardim para fazer a defesa.
E é isso, né? Como o Caio Ribeiro já falou dos garotos, né? O Lucas Ferreira tem 19 anos, o Luca tem 17, faz 18 no próximo sábado. O Luca, inclusive, está de volta depois de recuperar uma entorse, né, no tornozelo direito. E hoje começando como titular no Campeonato Brasileiro. Cedric. Arboleda. São apenas as primeiras movimentações, os primeiros minutos de São Paulo e Vasco se enfrentando pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rafael, Arboleda. Vasco pressionando lá em cima essa saída de bola, hein? E quase deu certo. Na verdade deu, ó, porque o Piton já tá com a bola aí, avançando, lado esquerdo. Passou pelo primeiro, abriu o lado esquerdo, tentou com o Nuno. São Paulo recupera. Volta com a Arboleda, sai jogando errado. E o Rafael pega na segurança e manda com um chutão lá pra frente a bola. João Vitor, torcida do São Paulo, que ficou na bronca querendo falta. Sai jogando o zagueiro do Vasco. Volta com o Paulo Henrique. Tietê. Lucas Freitas. Passe por dentro. Volta mais uma vez com o Léo Jardim. Vamos dar uma olhadinha então, gente, nos jogos dessa rodada. Todos os jogos, 6 jogos, né? Porque os 4 clubes que vão jogar a Copa do Mundo de Clubes já estão nos Estados Unidos, obviamente não jogam nessa rodada. Falta dura agora. Vamos lá, ó. Jogos encerrados. O Bahia fora de casa venceu o Bragantino por 3-0. O Vitória e o Cruzeiro ficaram num empate 0-0. E o Fortaleza perdeu em casa para o Santos por 3-2. Fortaleza e Santos, zona de rebaixamento. Vitória muito importante do Santos fora de casa. Jogos em andamento. Grêmio e Corinthians vão empatando 1-1. Está no segundo tempo esse jogo. Atlético Mineiro e Inter. O jogo começou no mesmo horário do nosso, então saindo gol por lá. A gente traz todas as informações por aqui. Uma bagunça total nessa tabela, hein, nessa 12ª rodada. E os jogos adiados, né, por conta da Copa do Mundo de Clubes. Fluminense e Ceará, Botafogo e Mirassol, Palmeiras e Juventude, Sport e Flamengo. Pablo Maia. Bola com Arboleda. Alisson. Trabalha pelo meio de campo. Bola esticada, lado esquerdo com o Enzo Dias. Linda jogada, vai pintar o cruzamento. A bola passa por todo mundo. Vai saindo lá pelo outro lado. Evita a saída Lucas Ferreira. Nuno recupera para o Vasco. Sai jogando lado esquerdo. 6 minutinhos de bola rolando. Torcida do São Paulo cantando alto no Morumbi. Ô, Renata, tem muita dificuldade na saída de bola o Vasco, né? O São Paulo marca praticamente todo no campo de ataque, se posicionando muito bem, recupera a bola e tem sempre a opção do passe vertical, né? Jogando com velocidade, sabendo usar essa bola que consegue recuperar muito rápido. O São Paulo começa bem o jogo. Análise e comentários da Ana Thaís Matos, do Caio Ribeiro, Felipe Brizola e Rafael De Angeli, direto do gramado. Você vai curtindo com a gente as emoções de São Paulo e Vasco. Arboleda pede a bola aqui do outro lado, Enzo. Com os braços abertos, o Luca pedindo também, querendo a bola. Enzo segura. Volta pelo meio. Pablo Maia pro Arboleda. Jogada chega lá na frente com o Cedric. Vai pintar o cruzamento. Bola longa, tranquilidade do Léo Jardim para ficar com ela e sair jogando pro Vasco. Ryan. O Vasco, inclusive, fez uma logística diferente para o Ryan voltar antes, né? Antecipou o voo dele. A seleção brasileira sub-20 estava em Cairo, no Egito. Participou de 3 amistosos. E ele jogou os 3, Renato. O Brasil empatou 2 e goleou. Matheus Alves estava, inclusive, nessa goleada por 4-0, né? Matheus Alves estava no banco de reservas do São Paulo. É outro que estava lá também com a seleção. Vai ter Copa do Mundo, né? Da categoria em setembro no Chile. E vem o Vasco buscando um ataque, bola enfiada. Tira a marcação. Faltou o detalhe, né? O último passe ali para chegar em condição. E a resposta agora é do São Paulo com o Luca. A velocidade do garoto. Acompanha o Paulo Henrique na cola dele. Levou no fundo o último toque. Foi do Paulo Henrique. É arremesso lateral que favorece o São Paulo. De novo aí para você no detalhe. Luciano, linda jogada. Tocou, girou, já avançou. Mas o Vasco estava ligado ali. Tietê na marcação. Falta em cima dele. Falta a favor do Vasco. Fernando Diniz está aí, ó, no detalhe. Essa segunda passagem dele pelo Vasco. Completou nessa segunda-feira 1 mês no cargo. Lembrando que ele foi anunciado no dia 9 de maio, né? Mês passado. Tem 6 jogos pelo Vasco.
E começou o jogo daquele jeito, Renata. Não para de falar com os jogadores. Quem mais ouve aqui é o Paulo Henrique, que está pertinho dele. Paulo Henrique hoje está completando 100 jogos com a camisa do Vasco. Digamos que hoje temos à beira do gramado 2 técnicos que não param, né? Fernando Diniz e Zubeldia, personalidades bem parecidas. Bom, no comando do Vasco, né? São 2 vitórias empolgantes por 3-0, uma classificação suada nos pênaltis na Copa do Brasil e alguns tropeços aí no Campeonato Brasileiro e buscando a primeira vitória fora de casa. Luca. Marcado, Verratti. Coutinho. Aí começa pela linha de zaga o Vasco. Bola aberta lado esquerdo, Nuno. Passe do Nuno à frente para o Ryan. Trabalhando agora lá pelo lado esquerdo. Marcado por ali. Pressionado. Faz a tabelinha de novo com o Nuno. Passe por dentro com o Coutinho. Hoje é aniversário do Coutinho, inclusive. Piton. Teve o desvio. Arremesso lateral que favorece o Vasco. 33 anos. 33 aninhos. Felipe Coutinho, esperança de criatividade, que seja o maestro ali no meio de campo, que conduza as jogadas, né, do Vasco no jogo. Tietê. Lucas Freitas. Zagueiro avança, carrega, fez o passe à frente. Teve o primeiro desvio, tentou evitar a saída pelo fundo, o Arboleda recupera. E a torcida gosta, né? Aquele lance de raça, de recuperação, de não desistir da jogada. Caio, passamos dos 10, hein? E o jogo até aqui? Movimentado. O São Paulo com uma proposta ofensiva, o Vasco numa organização na hora de dar o bote lá na frente, dificultar essa saída de bola, muito coordenada. E é legal a gente destacar isso, porque a gente fala muito do lado ofensivo do trabalho do Diniz. Com emoção, né, Léo? Com emoção. Mas você vê os gatilhos de pressão para colocar o adversário em dificuldade, estão muito bem feitos também. E tá assim o jogo, ó. Lá e cá, não dá nem pra piscar. Vem o Vasco de novo. Paulo Henrique encara a marcação, entrou na área, levou no fundo, vai pintar o cruzamento. A bola aérea do Vasco é sempre um perigo. O Verratti é especialista, né? Tem bola mais alçada pra dentro da área, buscando o Verratti. Alisson tira o perigo dali. Passa à frente, o Hugo Moura pressiona e comete a falta em cima do Luciano. O Hugo Moura ficou fora dos 2 últimos jogos do Vasco, né? Tanto pelo Campeonato Brasileiro quanto pela Sul-Americana também, por conta de suspensão. E hoje está de volta. Com isso, o Jair voltou para o banco de reservas. De novo aí a falta em cima do Luciano. Foi na bronca, reclamando bastante o camisa 10 do São Paulo. E ele estava batendo boca com o Pablo Maia ali, pedindo velocidade nessa troca de passe. Pablo Maia retrucou. Alan Franco. Tá murcha a bola, seu juiz, é isso? Vamos mandar uma bola bonitinha aí pro jogo, por favor. Substituição na bola do jogo. Ela ali tem que descer, pode nem ficar ali em volta, né? Pra não voltar pra campo mais uma vez. Rafael. Bola longa do Rafael, tem jogador do São Paulo no chão, ficou reclamando ali o André, falou ó, 1, 2, 3, mostra que foi puxado. Ficou na bronca ali o atacante do São Paulo. Paulo Henrique, Hugo Moura, tentou a tabelinha, carrega aqui pelo lado direito, tentou evitar a saída de bola. Mas o jogador do Vasco tá no chão, é o Ryan, né? Isso, Ryan. E o árbitro marcou a falta. Tá de pé tudo certo com ele. Ryan tem 2 gols nos últimos 4 jogos do Vasco. Bola lado esquerdo. Tá aí o Lucas Piton. Encara a marcação do Cedric. Nuno. Coutinho. Bola do Coutinho pra dentro da área buscando o Verratti. Rafael pra fazer a defesa. Verratti tem 50 gols pelo Vasco. O GE postou uma matéria muito legal, né? Porque quando pergunta pra ele quais times ele já marcou gols, ele demora a lembrar todos os times, né? Mas se você pergunta pra ele quais times ele não marcou gols, ele responde na hora. E o São Paulo é um desses times, né? O Verratti nunca marcou gols contra o São Paulo. A resposta dele já mostra o tamanho de atacante que ele é e a importância que ele tem pro Vasco, né? Cara de muita presença de área, um jogo aéreo fortíssimo. Se o time produzir pra ele, normalmente ele não passa em branco, não, velho. E essa é a grande questão do Vasco, né? Ter um jogo mais alternativo. Não só um jogo que vise sempre ali o Verratti, né? Ter outras opções, ter uma variabilidade e outras formas de jogar. Isso que vem buscando aí o Fernando Diniz.
A bola saiu, o último toque foi do João Vitor. Arremesso lateral que favorece o São Paulo. Chegando aos 14 minutos. Primeiro tempo, 0 para o São Paulo, 0 para o Vasco. 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alan Franco pressionado. Pablo Maia volta e recomeça tudo de novo com o Rafael. As equipes tiveram aí 10 dias, 11 dias. Olha essa bola esticada para o André. O goleiro tá voltando para o gol. Chega a marcação primeiro, um toquinho providencial. Depois o Paulo Henrique tentou evitar a saída, não conseguiu. É arremesso lateral que favorece o São Paulo. Quase, quase, hein? Chegou com muito perigo. Alisson. Pablo Maia. Arboleda. E olha essa imagem que legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Vasco pressionando a saída de bola do São Paulo. Então é um risco calculado. A defesa muitas vezes vai jogar no mano a mano. E jogando no mano a mano, o Léo Jardim tem que jogar um pouco mais adiantado, justamente para cortar essa bola longa. Ô, Ana, você viu que o Diniz já estava ali no caderninho dele, né? Fazendo todas as anotações. E eu tô bem observando também, tentando ouvir um pouco do que ele tá chamando a atenção, Renato. Ele chama muita atenção do Paulo Henrique e do Nuno lá do outro lado, né? Do lado esquerdo. Porque quando o Vasco tem a bola, ele... Vai lá, Rê. Boa jogada por dentro. Completa aí, Ana. Quando o Vasco tem a bola dos lados opostos, né, no lado esquerdo, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito, ele quer que eles venham jogar mais por dentro, que eles não fiquem parados atrás da linha de marcação, né, da primeira linha de defesa do São Paulo. Senão o Vasco fica com 2 jogadores bons, com boas características com a bola nos pés, mas que ficam escondidos atrás da marcação. E ele deu 2 berros, 2 gritos, um com o Paulo Henrique, aparece pro jogo, aparece para jogar, e o outro pro Nuno também, para ele vir por dentro para receber essa bola. E olha, a nossa câmera mostrou bem agora como ele gritou com o Nuno, né? E é isso, o Nuno tá lá do outro lado, se ele já grita que ele tá pertinho dele aqui, pra gritar com o cara que tá lá, ó, na esquerda, pro Diniz. É o famoso se apresenta, meu querido. Aí, ó, aí, Fernando Diniz. No modo Fernando Diniz. Pelo São Paulo foram 74 jogos, 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas de 2019 a 2021. Falta agora cometida pelo Nuno. Em cima do Luciano. O Luciano falou, ó, ele me deu um tapa, professor, ele me deu um tapa. Futebol na Globo, aqui é emoção. An exciting game we have here today. Vivo Fibra foi eleita 6 vezes a internet preferida dos gamers. Bola esticada buscando o André Silva lá no ataque. Já passou o Lucas Ferreira na direita, tem mais opções à frente também. Ele volta com o Alisson para pensar o jogo. Bola longa do Alisson, lado esquerdo com o Enzo Dias. Encara a marcação, entrou na área, tentou o cruzamento. Bola explode, vai saindo, é arremesso lateral que favorece o São Paulo. Alan Franco, Pablo Maia. Passe à frente com o Luca, marcado por ali. Luca deu um tapa, ficou forte demais, né? E aí a tranquilidade do Léo Jardim para recomeçar o jogo pro Vasco. Bom, gente, final de semana tá aí, chegando a Copa do Mundo de Clubes. Bora de enquete? Quero saber o que a galera tá achando dessa primeira rodada, estreia dos times brasileiros na competição, hein? Qual time que vai ter mais dificuldade na estreia na Copa do Mundo de Clubes, hein? Vai ser o Botafogo, que enfrenta o Seattle Sounders no domingo, 11 da noite? Vai ser o Flamengo, que enfrenta o Esperance da Tunísia na segunda-feira às 10 da noite? Ou é o Fluminense, que pega o Borussia Dortmund na terça-feira? Tem o Palmeiras, que estreia no domingo também. O Palmeiras é o primeiro a jogar, né? O primeiro brasileiro a jogar e enfrenta o Porto no domingo. Eu quero saber da Ana e do Caio também o que eles acham. Para mim, a estreia mais complicada é a do Fluminense contra o Borussia Dortmund. Acho que essa enquete tá fácil, hein? Tá com o Caio, Ana? Acompanha o relator só dessa vez. Não vai ter jogo fácil nessa competição, né? Mas entre as estreias aí dos 4 brasileiros, realmente, o Fluminense ele pega o time mais difícil do seu grupo, né? Logo de cara. Não sei se isso é bom ou se é ruim. A gente vai descobrir ao longo da competição. O Palmeiras também, mas vejo o Dortmund um pouco mais forte do que a equipe portuguesa. Com certeza.
Luca, vem o São Paulo. Arranca lado esquerdo, marcação do João Vitor em cima dele. São Paulo acreditando muito, né, aqui nesse lado esquerdo, na velocidade do Luca. Ryan. Coutinho. Tem o Nuno passando, aberto pelo lado esquerdo. A equipe do São Paulo volta para se defender. Vem o Vasco, toque com o Piton. Tentou de primeiro, o Arboleda estava por ali para acabar com a brincadeira dele. Vamos ver qual vai ser agora o contra-ataque do São Paulo. Enzo Dias. Pablo Maia. Luciano. Alisson. Alisson olha para frente, busca a melhor opção de passe. Coutinho tá ali na frente dele, toque de lado pro Arboleda. De novo com o Alisson. A torcida do São Paulo não para de cantar desde o minuto inicial, fazendo uma belíssima festa dentro de casa. Deu a vantagem ali o árbitro. E a queda foi de mau jeito, né? Bola longa do Enzo. Do peito ali o João Vitor. Paulo Henrique coloca no chão, Tietê. Tenta trabalhar agora o meio de campo do Vasco. Coutinho já colocou a bola para o Lucas Piton. Lucas Ferreira fecha na marcação, volta com o Coutinho. Tietê. João Vitor, Tietê. E o Fernando Diniz, que a gente não para de ouvir, olha aí. Ó. Gritando o tempo todo com seus atletas. Agora foi com o Nuno de novo, né? É. O ouvido do Nuno vai ficar como nesse primeiro tempo, hein? Passe errado do Piton. O São Paulo acelera com o Lucas Ferreira. Já passou o André lá na frente, fez o passe pro Luca. Vai daí, Luca. A batida de longe, ela explode na marcação. Não sei se foi a melhor tomada de decisão, né? Se foi a melhor escolha. Ele tinha outras opções por ali, Caio. Não foi, não. Por mais que tinha clareado, ele trouxe pro pé bom, abriu o ângulo do chute. Do lado direito tinha dois jogadores, o Luciano e não lembro quem era o outro, para receber esse passe e ter um pouco mais de tranquilidade para o André Silva estava ali também, né, como opção. Deveria ter levantado a cabeça. É normal, é jovem, é habilidoso, vai para cima, tá empolgado porque começou muito bem a trajetória dele no time profissional. E aí às vezes você acaba acelerando um pouquinho a jogada e não optando pela melhor opção. Mas o que me agrada é que ele chama o jogo, ele participa o tempo todo, ele vai para cima. É um São Paulo ofensivo contra um Vasco que não rifa a bola. Isso é uma marca do time do Diniz. É um time de aproximação, que tenta triangular, se aproximar, tabelar até encontrar o momento da finalização. Tá faltando isso, o jogo é bem jogado. Tá faltando um pouquinho mais de chute a gol e a gente colocar os goleiros para trabalharem. As equipes tiveram aí a data FIFA, né, o período de data FIFA, para tentar recuperar alguns atletas, para treinar mais, no caso do Diniz, para conhecer melhor alguns jogadores, né? A arbitragem entendeu que foi lance normal, segue o jogo. Coutinho. Tietê. Bola na direita com o Ryan. É o Vasco partindo para o ataque de novo. O Nuno já caiu aqui pela direita. Paulo Henrique. Hugo Moura. Se apresenta Coutinho. Recebe. Volta com o Hugo. Passe do Hugo à frente. Passe errado. São Paulo recupera. O Vasco briga por ela e fez a falta. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Pelos bares da cidade, quando vês escrito Brahma, sei que é chope de verdade. Beba com moderação. Pela última rodada do Campeonato Brasileiro, antes da pausa, né? O São Paulo perdeu para o Bahia por 2-1 fora de casa. Pelo Brasileirão, inclusive, a última vitória do São Paulo foi lá no dia 17 de maio, né? Quando o São Paulo venceu aqui no Morumbi o Grêmio por 2-1. O Vasco vem de derrota também no Brasileirão, perdeu para o Bragantino por 2-0 em casa. A última vitória do Vasco também foi no mesmo dia 17 de maio, aquela boa vitória contra o Fortaleza por 3-0 em São Januário. Falta a favor do Vasco, falta em cima do Coutinho. Dia dos Namorados! E aí, você escolheu o Morumbi para ser o seu encontro no dia de hoje? Muitos casais escolheram, olha aí, ó. O amor está no ar no Morumbi. Todo mundo protegido, agasalhado, que tá uma friaca por aqui. João Vitor. Bola do João Vitor com o Paulo Henrique. De novo com o João Vitor. Por dentro, Tietê. Trabalha de costas, bem marcado pelo Pablo Maia, que comete a falta. Falta a favor do Vasco. Jogo pegado, jogo disputado.
valendo muito. As equipes estão na parte de baixo da tabela e querem ficar um mês aí tranquilos, né? A vitória hoje é muito importante para respirar tranquilo durante um mês e se preparar depois da volta da Copa do Mundo de Clubes. Hugo Moura, Lucas Freitas. Lucas Freitas com o Nuno, volta com o Hugo. É o Vasco que tem a posse da bola, tentando buscar um bom ataque. Tietê. Roubada de bola, passe errado. Luca estava ligado, roubou, já fez o passe, vem chegando, lado esquerdo, André Silva encara a marcação. Nuno tá por ali, Paulo Henrique também. Não tinha opção lá na frente, ele volta, né? Luciano pro Pablo Maia. E agora quem tem a posse da bola e vai atrás de um bom ataque é o São Paulo. 24, quase 25 minutos jogados, primeiro tempo, 0 pro São Paulo, 0 também pro Vasco. Pablo Maia, Arboleda, gira a bola, valoriza a posse. Alan Franco. Alisson tentou o passe à frente, errou, Nuno recupera. Hugo Moura. As equipes têm a posse da bola, trocam passe, mas tá faltando detalhe e errar menos, né? E aí dos dois lados, né? Porque a gente tem erros de passes pros dois lados. Lucas Freitas. Piton volta com ele. Hugo Moura. Tietê. Hugo Moura, Paulo Henrique, o passe bonito atrás com o Ryan. O Verratti é a opção por dentro, o garoto levou na jogada individual, bateu pro gol! Gol do Vasco! Ryan coloca a bola no fundo da rede, abre o placar dentro do Morumbi. Camisa 77, atacante, acreditou, levou na jogada individual, colocou no canto direito do Rafael. De novo para você, Hugo Moura, o passe bonito do Paulo Henrique, olha isso, ó. O Ryan recebeu, encarou a marcação, passou no meio de dois, bateu pro gol. O Rafael não conseguiu fazer a defesa. O placar está aberto. 0 pro São Paulo. 1 pro Vascoana, Thaís Matos. Que belo gol do Ryan, né? Que belo gol. Muito atento para conduzir a bola, né? Tirar do marcador, deixar o marcador ainda caído. Mas os dois passes anteriores à finalização também vale o destaque, né? O Hugo Moura, que é esse volante que precisa desse tipo de estilo de jogo, né? Que tem esse estilo de jogo, conseguiu já projetar o passe, né? Virar o corpo já projetando o passe. E o Paulo Henrique, que o Diniz estava falando o tempo inteiro, se apresenta para o jogo, vem jogar por dentro, vem jogar por dentro. Foi exatamente por dentro que ele conseguiu fazer essa assistência para a jogada e a conclusão do Ryan nesse belo gol do Vasco. 26 minutos, primeiro tempo. O cara estava lá no Egito representando a seleção brasileira pela Copa por amistosos, né, preparatórios para a Copa do Mundo Sub-20. O Vasco antecipou a passagem dele para ele voltar antes e fez bem o Vasco, né? Porque o garoto chegou voando. Valeu o investimento. Quando você volta da seleção, você volta cheio de confiança, né? Que é o auge da carreira de qualquer atleta, você servir o seu país. E o tapa, o gol dele, a finalização, vai lá. São Paulo tenta a resposta imediata. Daqui a pouquinho o Caio Ribeiro completa. Bola lá do direito com o Cédric. Arboleda. Alisson. Olha pra frente, busca a melhor opção do passe. De novo com o Cédric. Completa aí, Caio. E acho que a finalização, o chute a gol foi muito consciente. Não foi com força, foi com jeito e potência. Você vê que ele não bate na cara da bola, com o peito do pé, ele bate tirando do Rafael. E isso talvez tenha dificultado um pouco a saída, a explosão do goleiro do São Paulo, porque a bola não foi tão no canto. Acho que ele demorou um pouquinho para cair, justamente porque esperava a pancada e não essa tirada de qualidade do Ryan. São Paulo bateu rápido a falta. Cédric vai pintar o cruzamento, tentou de cabeça. André Silva passou perto, hein? E com perigo, ela vai saindo pela linha de fundo, apenas tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é a emoção. Ai, meu Deus, tô lixada, então eu vou chorar também. E eu tentava guardar.
E ó, encerrado mais um jogo nessa rodada, né? Grêmio e Corinthians ficaram no empate 1 a 1. O jogo aconteceu lá na casa do Grêmio, na Arena do Grêmio. Bola saiu, é arremesso lateral. Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Domingo, hein, gente? Jogo de estreia, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. 3h30 da tarde. Quem faz esse jogo de abertura, transmissão com Gustavo Villani. A competição começa no sábado e o primeiro jogo de transmissão da Globo é esse no domingo, às 3h30 da tarde. 25 jogos serão transmitidos pela Globo nessa fase de grupos. Todos os jogos dos times brasileiros, além de outros jogos muito especiais também, como esse Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Arboleda para o Alan Franco. Verrete pressiona. De cabeça, Ryan. Tem bolinha na tela. Tem gol do Galo, gol do Atlético. Rony, 1 para o Atlético, 0 para o Inter. Jogo na casa do Atlético, na Arena MRV. Começou também no mesmo horário do nosso. Bom, é arremesso lateral para o São Paulo, mas o árbitro pediu para voltar. Agora sim, tudo certo. Alisson. Passe por dentro com o Luciano. Marcado por 2. A arbitragem parou e deu falta a favor do São Paulo. E o Luciano reclama muito, né? Tá falando aí da quantidade de faltas sofridas por ele. Acho que o São Paulo está concentrando muito o jogo dele aqui pela esquerda, né? O Luca é um menino que chama o jogo toda hora. Mas você tem o Lucas Ferreira do outro lado. E talvez o PH seja o melhor marcador do que o Piton. Então talvez equilibrar um pouquinho, jogar mais pelo outro lado, forçar um pouco essa ultrapassagem do Cédric por aquele setor, seja uma alternativa para o São Paulo tentar chegar ao gol de empate. E tornar menos previsível também, né? Olha essa bola esticada, Lucas Ferreira tá por ali. Porque é isso, né? Um São Paulo que aposta muito aqui pelo lado esquerdo. Passamos dos 30, faltando 15 mais os acréscimos para acabar o primeiro tempo no Morumbi. 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. 0 para o São Paulo, 1 para o Vasco. João Vitor. Tietê. E agora uma rodada muito louca, né? Porque além de ser uma rodada com menos jogos, era uma rodada que Bragantino ou Cruzeiro poderiam assumir a liderança e ficar líderes durante um mês. Mas é o Flamengo que continua liderando o campeonato, porque o Cruzeiro empatou com o Vitória e o Bragantino perdeu para o Bahia. Que loucura. Arboleda. Bola errada do Arboleda, é arremesso lateral que favorece o Vasco. Tem outro detalhe que chama atenção também na marcação do São Paulo. Quando o Vasco tem a bola na intermediária do campo de defesa, todo mundo consegue espaço para dar o passe, né? Agora teve o do Tietê, teve na jogada do lance do gol que o Hugo Moura conseguiu espaço. O zagueiro João Vitor, quando tá com a bola, ele tem espaço para dar o passe também. O São Paulo não consegue fazer essa pressão e nem cercar, né? Fechar o movimento, o espaço onde o Vasco consegue fazer o passe. Tem liberdade para fazer esse passe e tem conseguido encontrar soluções. Paulo Henrique tentou o passe ali com o Verrete. Subiu a bandeira. Falta a favor do Vasco. Vamos rever o lance, ó. É na disputa ali com o Cédric. Com Enzo Dias, desculpa. Vamos dar uma olhadinha na tabela? Porque com essa vitória do Vasco, o Vasco inclusive está passando o São Paulo na tabela, né? Cartão amarelo pro Luciano, hein? Pintou o primeiro cartão amarelo no jogo. Ó, de olho na tela, o Flamengo lidera, o Cruzeiro na segunda posição, na terceira posição o Bragantino, Palmeiras é o quarto, depois tem Bahia, Fluminense, Atlético Mineiro, Botafogo, Mirassol, Corinthians, Grêmio, Ceará. O Vasco sobe para a 13ª posição, chega a 13 pontos. E o São Paulo vem na cola com 12. Por enquanto, é esse o cenário. Santos venceu, saiu da zona do rebaixamento e a vida do Fortaleza fica ainda mais complicada, hein? De novo, ó, o momento que o Luciano recebe o cartão amarelo. O Luciano tá um tom acima hoje no jogo, né? Desde o começo. Reclamando de lances de falta em cima dele. Não foi nem ele que fez essa falta, né? Foi o Enzo Dias. Ele recebeu o cartão por reclamação.
Cobrança concentrada, o Felipe Coutinho, já autorizada a batida. Afasta o perigo, a marcação, ela vai sobrando lá do outro lado com o Lucas Piton. Lucas Freitas, Paulo Henrique, Tietê. Vasco que em 5 jogos fora de casa, 5 derrotas. Ainda não pontuou na condição visitante. Buscando hoje sua primeira vitória. Lucas Ferreira girou, boa jogada do garoto, foi puxado, falta em cima dele. Falta a favor do São Paulo. Agora o pensativo Fernando Diniz. Nunca tranquilo. De novo, ó, o momento da falta cometida pelo Lucas Piton no Lucas Ferreira. Pablo Maia, Arboleda, Cédric. Passe por dentro, marcação chega acima do Luciano, tá no chão. Aí, ó, 4 faltas, 4 faltas. Ele só vai contando ali, sinalizando pro árbitro. Passe do Alisson, aberto aqui na esquerda, Enzo Dias. Para, volta. Alisson, Pablo Maia. Arboleda. Cédric é a opção lá na direita. De novo com o Pablo Maia. Alisson. Alan Franco. Bola com o Enzo Dias aqui pelo lado esquerdo. Ele volta mais uma vez. O Vasco faz a marcação certinha, né? Imprimindo muita dificuldade para a equipe do São Paulo, que agora aposta na bola longa. Mas o Léo Jardim já está por ali para ficar com ela. Futebol na Globo, aqui é emoção. Não perca o lance. Novo Essencial Atrai, da Natura, pro Dia dos Namorados. Tietê, e o Diniz grita, pra frente, Tietê! Coutinho. Acho que essa marcação do São Paulo, o Vasco tem muita dificuldade de fazer passe pra frente, né? É o que busca ali o Fernando Diniz. Nuno. Bola longa do português. Longa demais, bola errada, vai saindo aqui pelo lado direito. Palmeiras estreia pela Copa do Mundo de Clubes no domingo às 18h45. Luiz Roberto conta essa história. Palmeiras e Porto. São 3 jogos no domingo. Além de Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, esse jogo do Palmeiras contra o Porto. E de noite a estreia do Botafogo, às 11 da noite. Transmissão começando 15 minutinhos antes, às 10h45 da noite, para Botafogo e Seattle Sounders. Aí na tela, ó. Rodada tripla. Vai começar a competição. Que isso? Que linda jogada, lado esquerdo, tá no chão! Linda jogada do Luciano, hein? Quase deu certo. Os marcadores do Vasco levaram a melhor. Piton trabalha por dentro com o Coutinho, já colocou a bola do Nuno de novo. O Coutinho passou, pediu. Nuno levou a mão no rosto, ficou reclamando ali de uma mão ali do Arboleda, né? E o árbitro viu e tá dando cartão amarelo pro zagueiro do São Paulo. Para não dizer, Renata, que ele só reclama dos jogadores, agora ele elogiou o Paulo Henrique nessa recuperação aqui, o Fernando Diniz. De vez em quando ele dá um carinho, né? E a gente viu o momento do Arboleda realmente, né? A mão batendo ali no rosto do jogador do Vasco. A torcida do São Paulo fica na bronca, aquele carinho com o juiz. A torcida e o Zubeldia, né? Que tá sempre falando com a arbitragem, sempre irritado e contrariado com as marcações. Inclusive os auxiliares dele, todos foram advertidos no lance anterior, que estavam reclamando demais. Reações do jogo até aqui. Agora, Brizola e De Angeli, qual a programação dos clubes, né, para esse um mês aí, né, que vão ficar parados? Vai ter recesso, vai ter férias, vai ter treinamento. Daqui a pouquinho quero ouvir vocês também em relação à estratégia e logística, né, de como aproveitar esse tempo da Copa do Mundo de Clubes para se preparar da melhor forma. Vasco com a posse da bola, passe à frente do Piton com o Coutinho. Chegou ali o Alan Franco, o Nuno tenta roubar, melhor pro Alan Franco. Está jogando com o Cédric. Passe errado, não soube aproveitar o São Paulo. Tietê, Coutinho. Estamos entrando na reta final do primeiro tempo. Já passamos dos 38 jogados no Morumbi.
Sativa aí, ó, preocupado o Zubeldia. Arremesso lateral pro Vasco, Piton. Nuno. Tietê. Hugo Moura, de novo com o Tietê. Passe do Tietê à frente. Boa jogada com o Piton e o Coutinho. Piton, Ryan pediu, recebeu, tem um Verratti dentro da área. Tentou tirar da marcação, vem trazendo para canhota, traz por dentro, passe à frente pro Verratti, tá no chão, Ryan tentou recuperar. E a marcação do São Paulo tá com ela de novo, tá valendo tudo isso, Ryan, Rafael! A sobra, Nuno! São os dois caras de lado, né? Ryan na direita, Nuno Moreira na esquerda. O Verratti tentou cavar um pênalti dentro da área ali no lance. O Ryan não desistiu da jogada, bateu pro gol, o Rafael defendeu. O Nuno veio e mandou uma bomba pro fundo da rede. É o segundo gol do Vasco. De novo pra você a repetição dos lances, o replay. Bateu de direita, não deu pro Rafael, 0 pro São Paulo, 2 pro Vasco, Caio Ribeiro. O Vasco faz um grande primeiro tempo até aqui, nos encaixes de marcação, na tranquilidade para manter a posse da bola até encontrar a hora da finalização, e não tem nada a ver com os problemas do São Paulo, que errou 2 vezes e de maneira infantil na saída de bola. Primeiro com o Cédric do lado direito, que força um passe por dentro e dá o contra-ataque. E depois com o Enzo, que dentro da área, com a posse de bola, não é lugar de brincar. Não é lugar de querer sair jogando bonito. Dá um bico e recompõe. O Ryan foi preciso no bote, roubou e originou o segundo gol do Vasco, que merece o resultado até aqui. O lance está sendo revisado, todos os lances de gol são revisados. E esse está sendo revisado também, caso tenha alguma infração em algum lance, né? Porque foram tantos lances que construíram até chegar no gol, confirmado. Ana Thaís Matos, Vasco tá vencendo 2-0. Jogando muita bola, né? O São Paulo começou bem o jogo, durou 5 minutos o bom começo do São Paulo, porque depois o Vasco foi dominando, a marcação foi encaixando e domina o primeiro tempo. Agora, é muito legal acompanhar a evolução do Ryan, né? Porque ele é um jogador alto e forte, joga pelos lados, mas ele não fica plantado igual uma árvore, ele fica se movimentando o tempo inteiro, ele sabe usar o corpo, ele sabe fazer pressão na saída de bola, e foi assim que ele construiu a jogada que terminou no segundo gol do Vasco, no gol do Nuno Moreira. Será que vem hoje a primeira vitória do Vasco na condição visitante? Por enquanto sim, o Vasco está vencendo por 2-0 dentro do Morumbi. Um gol de Ryan e Nuno Moreira. Ainda tem isso. Foi em 2012 a última vitória. Olha a bola pro Verratti, bateu pro gol, bateu pra fora. Mas olha o que a gente vem chamando a atenção. Primeiro o encaixe, o bote, como o Vasco está organizado sem a bola. E depois como o São Paulo está errando. Só o Arboleda é a terceira saída de bola errada dele. 2, ou pelo menos uma, porque acho que o primeiro não. O primeiro é mérito do Ryan, mas o segundo gol foi mérito, foi num erro de passe de passe. Bola pro André, cruzou pra dentro da área buscando o Lucas Ferreira. Coutinho na sobra. Já passamos dos 42, já vai acabar o primeiro tempo. E que primeiro tempo do Vasco, hein? Vencendo fora de casa por 2-0. Fernando Diniz teve 11 dias para principalmente arrumar a defesa, né? Que era a grande questão do Vasco. Conhecer melhor alguns atletas. Muitos ele falou que realmente não conhecia, né? Principalmente os jogadores do banco de reserva, enfim. O torcedor quer sempre uma resposta, né? Principalmente depois de um tempo de treino. Por enquanto, o torcedor do Vasco está tendo essa resposta. Alisson. Pablo Maia e algumas vaias, né? Começamos a ouvir algumas vaias aqui na posse de bola do São Paulo. Arboleda. Alisson. Passe do Alisson, à frente tentou com o Luca, não conseguiu. A marcação do Vasco chegou para fazer o desarme, tenta sair jogando com o Coutinho. Uma galera em volta dele e a bola não sai do pé, impressionante. Verratti colocou pro Ryan, cara a cara com o goleiro Rafael. Era o Paulo Henrique, não era o Ryan não.
Agora, o Coutinho parece que tem um imã na chuteira e na bola. Cara, tinha, sei lá, uns 25 jogadores do São Paulo em volta do Coutinho. Ele não perdeu a bola, conseguiu fazer o passe pro Verratti. O Verratti fez pro Paulo Henrique e o São Paulo responde. Tietê chega primeiro, falta em cima do Tietê. Ficou nervoso o Coutinho para sair da pressão? Imagina. Tá sem base do futsal aí, ele, né? Aí, ó. Teve pouca habilidade para sair no espaço curto e achar o companheiro à frente. E parecia uma posição legal, né? Na hora do passe do Verratti ali pro Paulo Henrique. E do lado do São Paulo, o Renato Zubeldia acabou de chutar todas as águas que ele tinha à disposição ali, as garrafinhas, os copinhos. Tinha ficado meio sem reação depois do gol, olhou para o Arboleda e falou o que está acontecendo. Mas agora, por causa desse lance da arbitragem, ele chutou todas as garrafinhas. E o Paulo Henrique se lamentando. O Paulo Henrique está vivendo um grande momento também, né? Se eu falei do Nuno Moreira, falei do Ryan, o Paulo Henrique é outro jogador muito regular também. Léo Jardim. Bola longa. Arboleda. Piton dá um tapa atrás e recomeça com o goleiro. Tem jogador do Vasco no chão. Falta cometida pelo André Silva e cartão amarelo do André Silva em cima do Coutinho. Leva a mão ali o ombro, a nuca, né? Ficou sentindo o jogador do Vasco. Fica na bronca ali, não concorda o André Silva. Ó o lance aí, ó. Ó o lance aí. O Vasco estava recuando a bola para o goleiro. E aí na disputa do André Silva com o Coutinho teve esse contato, né? Mais 3. Valeu, vamos até 48 então. Acho que foi no Lucas Freitas ali, Renato. Tá no chão. Já estamos nos acréscimos do primeiro tempo. O Vasco está vencendo por 2-0. Disputa pelo alto. Coloca ela no chão. Coutinho encara a marcação. Tem o Nuno ali como opção também. 3 em cima dele. Como brinca com a bola. Vem o Vasco. Nuno. Vai pintar o cruzamento, bola pra dentro da área, buscando o Verratti, buscando o Ryan pra fora! Tiro de meta que favorece o São Paulo. É o Vasco que chega e sempre com perigo, hein? De novo pra você, ó. Nuno, cruzamento, o Verratti não alcança e o Ryan, ó, na segunda trave. Tirando o Alan Franco, essa primeira linha defensiva do São Paulo hoje faz um jogo muito abaixo. Os laterais, o Arboleda. E aí, quando você não consegue sair da pressão lá de trás, os meias não conseguem jogar, a bola não chega com qualidade na frente, São Paulo vive de ligação direta. E aí o Vasco sobra no jogo. Vasco vem trabalhando por dentro, Verratti perdeu a posse da bola. São Paulo tenta agora o contra-ataque, André marcado, a bola esticada aqui lado esquerdo, Luca deu um pique, tentou evitar a saída, mas não deu. Brizola, quais são os planos aí do São Paulo para esse um mês aí de pausa? Os jogadores estão liberados e eles retornam no dia 26, né? Então, hoje dia 12, 2 semaninhas de folga para os jogadores do São Paulo, depois eles retornam e se reapresentam. E De Angeli e o Vasco? 10 dias de férias para os jogadores, se representam dia 23, Renato. Beleza, e aí é foco total pro retorno, né? Lembrando que tem uma janela que vai abrir no dia 10 de julho. E aí todo mundo de olho em possíveis contratações e reforços para continuar aí a temporada, porque são 3 competições. Cruzamento, o Vasco tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, tem Playoffs da Sul-Americana, o São Paulo tem Libertadores, tem Copa do Brasil e Brasileirão. Arboleda. Bola lado direito com o Lucas Ferreira. Volta com o zagueiro. Pablo Maia. Alan Franco. E agora que tomou uma banda ali do Paulo Henrique, né? O Luca. Foi derrubado o garoto. Fala aí, Ana. Não, e rapidamente sobre a logística dos times, tem muita gente que esqueceu que os times precisam dar férias para os jogadores, né? Porque como a temporada começou em janeiro, então tem time... Tem aquele negócio CLT, né? 30 dias, né? Precisa respeitar, gente. E só vai acabar dia 21 de dezembro, né? Pois é. Pois é. Exatamente por isso, né? Então tem que completar esses 30 dias de férias aí tem que dividir isso da melhor forma possível.
Ó, falta aqui pro São Paulo. Os jogadores ficaram na bronca, né? Que o árbitro não deu cartão amarelo pro Paulo Henrique. Mais um. Valeu. Então, 49, vamos. Falta pro São Paulo, já cobrada com a canhota. O Hugo Moura sobe mais alto, afasta o perigo de cabeça. Vem de trás aqui o Cédric, bola lá na direita. Não dá tempo para mais nada nesse primeiro tempo. Muitas vaias no Morumbi. 0 pro São Paulo. 2 pro Vasco. Com gols de Ryan e Nuno Moreira. O Vasco tá buscando a sua primeira vitória na condição visitante, hein? Inclusive tá passando o São Paulo na tabela do Campeonato Brasileiro. E, gente, quando o assunto é enganar corações, tem gente que é especialista, hein? É novela das 9 sendo novela das 9, olha só! Muito bem, estamos de volta, direto do Morumbi, Campeonato Brasileiro, 12ª rodada. Vasco tá vencendo fora de casa por 2-0. Futebol é isso, né? A gente vive muitas emoções. E pintou, inclusive. Você tem novidade pra contar pra gente com essa bolinha na tela da Globo? Tem uma surpresa pra contar. Vocês já sabem, porque vocês são meus amigos, eu já contei pra vocês. Mas agora quero dividir com todo mundo aqui. Deixei esse momento especial, porque é num lugar que eu gosto muito, né? Num estádio com pessoas que eu gosto. Pra dizer que estou vivendo uma emoção especial. Há 14 semanas tem um coração novo batendo aqui dentro. Você quer fazer a gente chorar? Eu não sei ainda pra qual time vai torcer, mas sei que vai vir cheio de amor desde o primeiro apito. E é isso, gente. Queria contar ao vivo que eu tô grávida. Bernardo foi promovido a irmão mais velho. Parabéns, minha amiga. Parabéns pra você, pro Leandro, pro B. Eu tô torcendo pra ser uma menina. Eu quero te dar um abraço e que você sinta o carinho dos nossos amigos, da nossa família que te ama. Gente, obrigada. B, molecote, parabéns. Você vai ter um irmão ou uma irmã linda. Vamos aos gols do jogo. O Vasco tá vencendo por 1-0. Ana, Vasco vencendo por 2-0 fora de casa, tá aí o primeiro gol do Ryan. Jogaço do Vasco no primeiro tempo, né? O São Paulo até tentou começar bem o jogo, aos poucos o Vasco foi encaixando a marcação, levando o São Paulo para trás. Grande primeiro tempo do Ryan, mas também um bom primeiro tempo dos volantes do Vasco, né? Com muito espaço para construir o jogo, para começar a jogada que deu início ao primeiro gol. E você, o que viu, Caio? É impressionante o impacto que a chegada do Diniz tem nesse time do Vasco e o quanto melhorou sem a bola, nos gatilhos de pressão, com a bola, na tranquilidade, na troca de passes para envolver o adversário e criar oportunidade de gol. É 2-0 fora de casa e o resultado é merecido porque o Vasco fez um grande primeiro tempo. É isso, vamos pro gramado, Felipe Brizola. Na saída do gramado aqui, o André Silva, atacante de São Paulo, falou que a equipe precisa parar de errar, tomar decisões certas e voltar para o segundo tempo para buscar o empate. E o Enzo Dias, que falhou, né, no segundo gol do Vasco, ele perde a bola para o Ryan e saiu irritado e deu um tapa nas lentes de uma das nossas lentes na transmissão, até virou a lente do nosso Edilson Caju. Tá tudo bem com o Edilson, obviamente, mas a lente teve que ir para os reparos. Vamos ver se ela volta para o segundo tempo. E do outro lado, como foi a saída dos jogadores do Vasco, Rafael? Brizola, a gente conversou com o Ryan, que falou que essas broncas do Diniz funcionam. Esse papo que tem com os jogadores é muito importante. Ele está aprendendo muito com o Diniz. Ryan, que foi o autor do primeiro gol. O Diniz, por exemplo, no primeiro tempo falou bastante com o Paulo Henrique, né? Aí o que aconteceu? O Paulo Henrique deu assistência pro gol do Ryan. Falou muito com o Nuno. O Nuno foi lá e fez o segundo gol do Vasco. Ou seja, parece realmente que as broncas do Diniz estão dando resultado. Renata, parabéns. Um beijo. Valeu, Deusli, obrigada. Gente, vamos botar a tabela na tela? Classificação. Hoje Cruzeiro e Bragantino tinham a oportunidade de assumir a ponta da tabela. Um empatou e o outro perdeu. Com isso, o Flamengo continua líder com 24 pontos. O Cruzeiro também tem 24. Bragantino 23, Palmeiras 22, Bahia 21. O Fluminense fecha o G6 com 20 pontos. Logo depois vem o Galo, Botafogo, Mirassol, Corinthians, Grêmio e Ceará. O Vasco, nesse momento, sobe para a 13ª posição, chega a 13 pontos. Atrás dele vem o São Paulo na 14ª posição com 12. O Santos saiu da zona do rebaixamento, foi a 11. O Vitória também tem 11. Olha o Inter, hein? Dentro da zona do rebaixamento, tá jogando também nesse mesmo horário contra o Galo. Tá com 11 pontos, tá perdendo. Fortaleza também na zona com 10. Juventude e Sport, que é o Lanterninha, com apenas 3 pontinhos. Bom, essa é a tabela. E depois de hoje, essa tabela vai ficar aí durante um mês, né? Porque vai começar a Copa do Mundo de Clubes. E todos os jogos dessa rodada, gente, dessa 12ª rodada, todos os gols desses 6 jogos
Logo depois do nosso jogo, vem aí segue o jogo com o Lucas Gutierrez, com o Paulo Nunes, e vão trazer todos os gols para vocês. Bom, já tô ouvindo vaias aqui da cabine, é porque a equipe do São Paulo tá voltando pro gramado, né? O Vasco se prepara para voltar também. A torcida do São Paulo, Caio, é uma torcida que apoia, que grita, né? Canta o tempo todo. Mas no final do primeiro tempo a gente ouviu algumas vaias. E a vaia é legítima, né? Porque o São Paulo errou muito defensivamente. No primeiro gol, o Rafael não pegou uma bola que era defensável. No segundo, o Cédric e o Enzo não conseguiram dar continuidade à jogada e entregaram a bola de presente para o Vasco. Tirando o Alan Franco, o Arboleda errou 3 ou 4 saídas de bola. Então, quando você joga contra um time ajustado, organizado e que está numa noite inspirada, você tem que errar o menos possível. E o São Paulo errou acima da conta. Ana, expectativa para esse segundo tempo, hein? Bom, o Vasco fez uma grande primeira etapa, né? Um time muito consciente, marcando muito bem, trocando passos. O São Paulo precisa entrar no jogo. Tem muitos desfalques também, né, Renata? Mas eu acho que isso não serve como desculpa, não. O São Paulo errou além da conta, tô com o Caio nessa. É isso, a bola vai voltar a rolar pro segundo tempo e temos mexidas, hein? São Paulo já apresenta 3 ali. Vamos pro gramado. Exatamente, o Wendel vem aí, Damian Bobadilla vem aí e o Dineno vem aí, argentino Juan Dineno, que acabou de ser contratado, vai estrear. Já passo as trocas. Sem mudanças no Vasco, Rê. Nossa. Ó, vamos passar então? Vamos lá. Vamos ver quem vai sair no Dineno, que é a última que falta, já passa os outros. Mas o Wendel entrou no lugar do Enzo Dias, né? E vai embora o Luca, 45, para a estreia do 19, Dineno. Também foi embora o número 29, o Pablo Maia. Tá no jogo Damian Bobadilla. Então foi embora Pablo Maia, Enzo e Luca. Entrou Bobadilla, o Dineno estreante e também o lateral esquerdo, Wendel. Beleza, o Vasco não mexe, o São Paulo faz 3 substituições. Bora continuar essa história, continuar a contar essa história no segundo tempo, que o primeiro tempo foi brilhante pro Vasco, né? Jogou bem, conseguiu fazer 2 gols, tá vencendo por 2-0 fora de casa e busca sua primeira vitória na condição visitante. Autoriza o árbitro, vambora pro segundo tempo, pra segunda etapa de São Paulo e Vasco, direto do Morumbi. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre as substituições, a arbitragem tá parando e marcando falta. Em cima ali do Ryan, vamos ver de novo, ó. Eu fiquei na dúvida ali no lance. Vou falar, daqui a pouquinho o Caio vai falar taticamente, tecnicamente das 3 substituições, né? Mas só falando do Bobadilla, né? Ele foi indiciado pelo crime de injúria racial contra o jogador venezuelano o Navarro, do Tajeres. Ele prestou depoimento ontem à Polícia Civil depois de ser intimado, né? E agora o inquérito policial será finalizado para que o caso possa ser levado ao Poder Judiciário, que aí vai para uma segunda etapa. O Ministério Público toma conhecimento dessa investigação e pode promover uma ação penal contra o jogador. O volante pode ser suspenso de competições organizadas pela Conmebol e, além disso, o delito prevê pena de 2 a 5 anos de reclusão. Vamos então aguardar os próximos dias aí do caso do Bobadilla, que está em campo agora. 3 mudanças no São Paulo. Caio? Mudou um pouquinho o posicionamento do Alisson. O Alisson deve trabalhar um pouco mais recuado na saída de bola. E aí o Bobadilla com um pouco mais de saída, apesar de aumentar o poder de marcação. E muda o posicionamento do André Silva. E eu não teria tirado o Luca. Acho que o Luca produziu mais do que o André Silva. Pode dar certo, o André vai jogar pela direita, o Dinemo centralizado, o Lucas Ferreira lá pelo outro lado agora, para dar mais profundidade com o pé esquerdo. Mas eu teria tirado o André e não o Luca. E mais um lance de falta aí, ó. Apenas começando o segundo tempo na tela da Globo. Hugo Moura. Lucas Freitas. Piton. Piton volta com João Vitor. Depois da data FIFA, da pausa. Todos os 6 jogos dessa rodada acontecendo nessa quinta-feira. A rodada começou às 7 da noite. Os gols você vai ver no Segue o Jogo. E mais uma falta, agora cometida pelo Alan Franco. Rodada ao invés de 10 jogos, 6. Porque os 4 times que vão disputar a Copa do Mundo de Clubes já estão lá nos Estados Unidos focados em suas estreias, focados na competição internacional. Só para não ser em tom de crítica, pode ser que o Luca tenha sentido alguma coisa. A gente tem não sabe se também, de repente tem um desconforto, ele estava muito tempo sem jogar, vindo de lesão.
mas me prendo mais à questão técnica. E a postura do São Paulo também tem que ser a do início do jogo e não do meio para final do primeiro tempo. Bom passe do Nuno, achando o Verratti. Marcado. E aí o Cedric sofre a falta cometida pelo Verratti. Falta a favor do São Paulo. De novo aí, ó. Puxou o jogador do São Paulo. Alan Franco. Bola esticada lá na frente, o corte feito. Ajeitou ali o Coutinho para o Hugo. Na tabelinha perderam a posse da bola. É o São Paulo que tem a iniciativa agora com o Alisson. Passe por dentro com o Bobadilla. Tentou passar pela marcação. O Vasco recupera. Volta com o Léo Jardim. Wendel. Passe à frente do Wendel, colocou para correr. Dineno tá vindo por empréstimo do Cruzeiro, né? É o final do ano. Caso cumpra algumas questões, pode ter esse contrato ampliado. É um ótimo cabeceador, centroavante. No Cruzeiro foram 27 jogos e 8 gols. Passou por lesões, né? E a última acabou atrapalhando a continuidade dele. Perdeu espaço no Cruzeiro. E agora acredita na retomada, agora vestindo a camisa do São Paulo, fazendo a estreia dele, entrando nesse segundo tempo. Vasco perde a posse. As equipes ainda tentando se encontrar nesse segundo tempo. Vem o São Paulo, lado esquerdo, tentou entrar na área, tira a marcação, a sobra, vem a batida. Hugo Moura chegou para ajudar, ajeitadinha aqui do Cedric. Lado direito com o André Silva, tentou o cruzamento, afasta o perigo a marcação. A bola sobe atrás, é Alisson, olhou para um lado, para o outro, o Nuno está na frente dele. Lucas Ferreira sobe os braços, pede a bola. Domina, coloca no chão, Lucas Ferreira. Encara, levou no fundo, acredita na jogada individual, cruzamento, tira dali o Piton. Coutinho, perdeu na velocidade. Arboleda. Recomeça o São Paulo. Alisson, passe errado do Alisson. Nuno tirou, Coutinho por dentro com o Verratti. Tietê, Ryan. Ryan, autor do primeiro gol do Vasco no jogo. E o Nuno, autor do segundo gol. Ryan ficou no chão. O árbitro mandou levantar, entendeu que foi lance normal ali do Alisson. André Silva. O São Paulo com 3 modificações para esse segundo tempo. Luciano tem o Dineno na frente dele, arriscou de longe, a bola vai saindo por cima do gol. Apenas tiro de meta que favorece a equipe do Vasco. Futebol na Globo, aqui é emoção. Linguiça, hambúrguer, é perdigão na brasa. Vai, manda brasa, vem, vai, manda brasa. Lucas Freitas. Hugo Moura. Gira, abre lá na direita com o João Vitor. Zagueiro arranca, acelera um pouquinho o jogo. Paulo Henrique recebeu, tentou devolver para o João Vitor. Teve o desvio, arremesso lateral que favorece a equipe visitante. No detalhe, Fernando Diniz, 1 mês à frente do Vasco. E quanta evolução em 1 mês, né? Como esse time começou a jogar bola nas mãos do Diniz. Impressionante. Impressionante não, porque o trabalho dele é um bom trabalho, né? Mas como ele conseguiu rapidamente organizar o time do Vasco. Coutinho. Nuno. De novo com o Coutinho. Passe do Coutinho à frente. Arboleda protege e volta. Recomeça com o goleiro Rafael. Pressionado ali, ó. Não quis história, não. Alisson. Pelo alto disputa, Luciano. Coloca no chão, tapa à frente, buscando o André. Briga boa pela bola, a arbitragem está parando e marcando a falta. Renata, eu confirmei que o pessoal do banco aqui do São Paulo tá tudo bem com o Luca, tá? A alteração foi mesmo por questões, por opção do técnico Luiz Ubeldia. Valeu, Brizola, obrigada. São Paulo mandante no Campeonato Brasileiro, são 6 jogos até aqui, né? Inclusive as 2 vitórias e únicas que o São Paulo tem no Brasileirão foram conquistadas em casa. Além disso, São Paulo tem 3 empates e 1 derrota. Essa derrota, inclusive, foi pro Mirassol, né?
Por enquanto vai amargando a sua segunda derrota jogando em casa, jogando no Morumbi. Wendel volta, Alisson. Rafael. Volta tudo São Paulo, com muita dificuldade de infiltrar nas linhas adversárias, de colocar, de botar esse jogo pra frente. Bobadilha de cabeça. Dineno dominou, colocou à frente pro André. A marcação chega, Léo Jardim sai do gol, manda pra longe. Arremesso lateral pro São Paulo. Que a gente tem elogiado o encaixe de marcação sem a bola do Vasco. E a marcação não é por setor, é homem a homem. Isso exige muito da parte física e exige muita organização sem ela. O Vasco é um time muito bem treinado. O que o São Paulo tem que fazer? Assumir protagonismo, assumir responsabilidade. O Alisson tentar girar em cima da marcação. O Luciano, com um drible, tentar criar superioridade numérica para o campo abrir. Porque senão o São Paulo não vai conseguir entrar, só com chuveirinho. Lendo o jogo para você, Caio Ribeiro, Ana Thaís Matos, direto do gramado, Felipe Brizola, Rafael De Angeli. 12ª rodada do Brasileirão. Bola à frente, boa jogada. Léo Jardim saiu do gol. A bola vai saindo pela linha de fundo. O Wendel tá ali reclamando, a arbitragem tá marcando escanteio pro São Paulo. Uma boa jogada, hein? Uma boa chegada de novo para você, ó, na disputa com o Paulo Henrique. E na cobrança do escanteio vem aí o Lucas Ferreira. O árbitro já autorizou, o Dineno tá na área, hein? Escanteio cobrado, aberto. O toque de cabeça, tentou a sobra o Arboleda. Nuno Moreira manda para longe. Rafael recomeça. Alisson. São Paulo tá o Vasco tá vencendo e tá passando o São Paulo na tabela do Campeonato Brasileiro. Bola esticada à frente, João Vitor de cabeça para o Tietê. Bobadilha pressiona. A briga pela bola com o Dineno. O São Paulo recupera, parte para o ataque, tenta a reação nesse segundo tempo. Bola não chega no André Silva. Dineno. Luciano. Boa bola do Luciano pro André. Bateu pro gol. Ela explode na marcação do Vasco. O João Vitor estava por ali. É o São Paulo tentando achar soluções. É o São Paulo tentando diminuir o placar dentro de casa, Caio. Tem que fazer isso, tem que assumir risco, tem que jogar muitas vezes no mano a mano aqui atrás, tem que tentar inibir a saída de bola do Coutinho, que trabalha muito bem no espaço curto, ele libera a jogada, se livra da marcação e dá continuidade ao ataque. Perdendo por 2-0 em casa, não tem muita opção, só pode ter que ir pra cima. É isso, né? E o São Paulo no passado teve um ótimo desempenho jogando em casa no Campeonato Brasileiro. Ó o Tietê, vem aí o Vasco, soltou aqui lado esquerdo. Vai daí a batida de longe, Rafael para fazer a defesa e escanteio. O Coutinho tá inspirado hoje. Já jogou, com certeza, algum dia na sua carreira você jogou no dia do seu aniversário. Sim. É especial. Não lembro, mas acredito com certeza. Que sim. Carreira de jogador, você joga quase todo dia. Um dia caiu no teu aniversário, com certeza. Porque hoje é aniversário do Coutinho. E aí você recebe tanto parabéns, você fica tão feliz que aumenta a confiança. Será que ele ganha 2 presentes da esposa? De todo mundo. Né? Não, porque é do dia dos namorados, entendi. Você não só pelo jogo. Claro. Me pergunta não, hein? É muito cara de pau vocês dois. Esse negócio de comemorar a data não tem nada a ver, entendeu? A gente comemora outro dia. Ó, cruzamento, bola pra área. Ayan. Bola explode ali no Wendel. Nuno Moreira. Ayan de novo, buscando o Verrete. Tinha o Hugo Moura lá dentro também. O São Paulo afasta o perigo do jeito que dá. Ayan, o toque de calcanhar. No lado direito, pintou o cruzamento. Arboleda de cabeça tira dali. Wendel na sobra. Ayan, Hugo Moura, rasteirinho tranquilo para o Rafael ficar com ela e fazer a defesa. Ó, um convite especial, hein? Hoje tem Rafinha, craque da seleção e do Barcelona, na conversa com Bial. Ele relembra a infância em Porto Alegre, conta que virou a casaca, era Grêmio, virou Inter, e diz que são seus maiores... Quem são, né? Seus maiores adversários na eleição de melhor jogador do mundo esse ano. É hoje, depois do Jornal da Globo.
São Paulo, no passado, o desempenho dentro de casa foi muito bom, né? 19 jogos, 12 vitórias, 3 empates, só 4 derrotas. Foi o terceiro melhor mandante ano passado no Campeonato Brasileiro jogando em casa. Coutinho, vem o Vasco, lado esquerdo, Verratti passou, tá pedindo. A marcação do São Paulo volta. Coutinho pintou o cruzamento, explode na marcação do Cédric e ele tira escanteio para o Vasco. Ano passado foram 2 bons jogos, né, entre Vasco e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Em São Januário, 4-1 para o Vasco e depois 3-0 para o São Paulo. Na verdade, é o contrário, né? 4-1 para o São Paulo e depois 3-0 para o Vasco. Nuno. Vai daí a batida de longe. Ela explode na marcação. A recuperação é do São Paulo com o Lucas Ferreira. Tem o Luciano como opção. A jogada do Dineno. O último desvio do Hugo Moura. Ela vai saindo pela linha de fundo. Só corrigindo, estava certa a minha primeira informação. O Vasco vence por 4-1 em casa, em São Januário, e depois com o mano de campo em São Paulo. Não aqui no Morumbi, né? O São Paulo levou o jogo para o Brinco de Ouro da Princesa. O São Paulo venceu lá por 3-0. Uma vitória para cada lado e muitos gols. Amarelo para o João Vitor. Valeu, amarelou então para o zagueiro do Vasco. Antes da cobrança do escanteio, o árbitro vai lá, conversa com os jogadores. Que está só esperando a autorização para cobrar o escanteio. Dineno na área, Bobadilha também. Arboleda é outra opção. Autoriza o árbitro, escanteio cobrado, fechadinho, segunda trave. Léo Jardim tentou ficar com ela. Escapuliu, ela vai saindo aqui pelo outro lado e é arremesso lateral que favorece o São Paulo. Arremesso lateral, Luciano recebe o desvio no Coutinho, correu, tentou evitar a saída, mas não conseguiu. Mais um arremesso lateral que favorece o São Paulo. Alisson pro Arboleda. Fernando Diniz está pedindo calma aqui para os jogadores do Vasco. Alan Franco. Arboleda. Alisson, de novo com Arboleda. Passe para o Alisson à frente, boa jogada, tentou tapa lá para o Dineno. E o João Vitor chegou primeiro. E manda correr o Ryan. Entre 2 jogadores do São Paulo. Alan Franco protege, usa o corpo, leva no fundo. Tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é a emoção. Minha velocidade sempre foi uma arma secreta. Na Bet Nacional é assim, cadastro, depósito, tudo rápido. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A gente está revendo o lance do Alisson no Tietê. Levou a pior o jogador do Vasco, né? Ficou com a perna presa ali. Vai receber atendimento no gramado nesse momento. Enquanto isso, vamos passar a agenda então da Copa do Mundo de Clubes. Rodada tripla, gente. Nesse domingo, na tela da Globo. Às 3h30 da tarde, Gustavo Villani para Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Depois, às 18h45, 15 para as 7 da noite, com Luiz Roberto, Palmeiras e Porto. E depois eu narro Botafogo e Seattle Sounders a partir das 10h45 da noite. A bola rola às 11h. 3 jogaços, a estreia de 2 brasileiros. Estreia também do atual campeão europeu, que é o Paris Saint-Germain. Um mês aí de Copa do Mundo de Clubes. A Globo transmitindo todos os jogos dos brasileiros e outros jogos especiais também. E falando da estreia também do Flamengo, né? Segunda-feira, a partir das 9h45 da noite, o Flamengo joga e enfrenta o Esperance da Tunísia com transmissão do Luiz Roberto. E na terça-feira, com transmissão do Everaldo Marques, o Fluminense estreia também na competição, enfrentando o Borussia Dortmund. 12h45, a bola rola 1 da tarde. E a nossa enquete está encerrada, hein? O Caio e a Ana falaram aqui que a estreia mais difícil, quem vai ter mais dificuldade é o Fluminense, né? E a galera concorda. 55% dos votos aí, ó. 20% pro Flamengo, 14% pro Botafogo e 11% pro Palmeiras. A galera tá achando que a vida do Palmeiras vai ser mais tranquila. Palmeiras que enfrenta o Porto na estreia. O Fluminense realmente pegou
do seu grupo, né? De todos os times que ele vai enfrentar no grupo, realmente o Borussia Dortmund é o jogo mais difícil. Bolão pro Wendel! Tentou o cruzamento, ela explode no Paulo Henrique. Tietê de volta. Valeu, obrigada. Tudo certo, então, já com camisa 3 do Vasco, ex-jogador do São Paulo. Bola alçada para dentro da área. Tirou dali o Hugo Moura. É o São Paulo que tem a posse da bola. Troca passes, tentando achar espaços, tentando desempenhar melhor dentro de casa. Alisson. Bobadilha. Passa aqui do outro lado para o Cedric. Já avançam 4 para dentro da área. Bola direto para fora. O Zubeldia tenta aplaudir, motivar ali de alguma forma, pedir tranquilidade, cabeça. E a reação das vaias, né, que vem da torcida. Exatamente, ele nitidamente vê que o time está sentindo, né? Está menos irritado com os jogadores e tentando ali motivar diante desse momento do time. E ele está certo, porque quando você tem um time desorganizado, quando você tem espaços entre as linhas de marcação, aí você cobra, você tenta corrigir. Agora, quando os erros são individuais, você só vai diminuir a confiança do atleta, então você tem que apoiar. E os erros individuais hoje do São Paulo estão custando o resultado. Zubeldia, argentino, 44 anos. Desde abril do ano passado no comando do São Paulo. Arboleda. De novo com Alan Franco. Você está achando que o domingo vai ser especial com 3 jogos da Copa do Mundo de Clubes? Daqui a pouquinho eu vou fazer um outro convite. Porque o domingo vai começar cedinho, de manhã, com muito vôlei. Nuno, vem o Vasco, cruzamento, primeiro desvio, Arboleda protege, evita o escanteio, tenta mandar para longe. Mas o Vasco ainda tem a posse da bola, Tietê pro Verratti, Verratti pro Ryan, dentro da área, cruzamento rasteiro, a bola passa por todo mundo, ninguém toca nela. Saiu não, hein, gente? Saiu não, hein? Alguém tem que ir lá pegar. Cedric. Vasco retoma com o Tietê, tenta colocar ela no chão na disputa ali com o Bobadilha. Paulo Henrique, vem o Vasco de novo, ameaçou pelo lado, tentou por dentro. Coutinho ficou reclamando alguma coisa ali com o árbitro. Bobadilha tenta acelerar agora o jogo São Paulo, passe errado nas costas ali do Dineno. É arremesso lateral, que favorece o São Paulo. Tá no chão ali o Paulo Henrique. Ó, Liga das Nações de vôlei masculina, hein? Brasil e Eslovênia, domingo, 10 da manhã, dentro do Esporte Espetacular, com narração do ridículo Everaldo Marques. Oh, o passe ali, tentou de letra o Coutinho. A sensação, o Coutinho não faz uma partida ruim não, Renata, mas a sensação que dá às vezes é que ele tá num ritmo e o time tá em outro, né? Às vezes o time tá numa intensidade, principalmente o Ryan, o Nuno, e ele desacelera um pouco porque é o estilo dele, né? Ele desacelera para encontrar o melhor passe, o companheiro melhor posicionado. É um pouco do estilo do jogo do Vasco e, consequentemente, do Coutinho. Então, parece que ele está numa outra sintonia em relação ao time e não está rendendo como os outros jogadores, mas é muito mais o estilo de jogo dele mesmo. E agora o Diniz mandou o Paulo Henrique levantar. Ele levantou. Está lá na lateral direita. 21 jogados, segundo tempo, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai dando Vasco no Morumbi, 2-0. Arboleda. Coutinho tá na cola dele. Que jogo vai fazendo o Coutinho hoje? E aí a gente tem que entender estilo mesmo, né? Em cima do que a Ana falou. O Coutinho com 33 anos, com histórico de cirurgia de joelho, ele não vai pegar a bola e arrancar. Bola do Bobadilha, quase deu certo pro André, hein? O Piton tava por ali para acabar com a brincadeira. Não é um jogador de explosão, não é um jogador de grandes arranques. Ele precisa desse jogo de aproximação, de combinação, de trabalhar em espaço curto. Na hora que você tem um time organizado como o Vasco, passou a ser ainda mais depois da chegada do Diniz. Cada um sabendo o seu espaço, o seu posicionamento em campo, você potencializa as qualidades individuais. E por isso hoje o Coutinho faz um jogo acima do que vinha fazendo. Bola esticada. Wendel. A disputa com o Tietê. Entendeu que foi lance normal. Acho que parte pro ataque. Verratti. Paulo Henrique. Tem o Ryan lá na frente. Verratti caminha junto ali com o Paulo Henrique. Tietê. Hugo Moura. Coutinho. Toda a tranquilidade do Vasco com a posse da bola, né? Sem pressa. Tá vencendo por 2-0 fora de casa. Tietê pressionado. Paulo Henrique. João Vitor.
Hugo Moura. Paulo Henrique. João Vitor volta, recomeça tudo com o goleiro Léo Jardim. Lucas Freitas. Bola por dentro, trabalhando ali com o Verrete. Piton, bola esticada do Piton pro Nuno, encara a marcação, vai pintar o cruzamento, Rafael saiu, não ficou com ela. A sorte do Rafael é que não tinha nenhum jogador do Vasco ali na segunda trave, né? Pra aproveitar essa sobra. Paulo Henrique, marcado por 1, por 2, conseguiu invadir a área, cruzamento, a batida pro gol! Gol! Vasco, 0 pro São Paulo. O Rafael primeiro fura essa bola. E na hora de mandar pra longe, manda no pé do Tietê. Paulo Henrique no meio de 2. Leva melhor, no fundo, cruzou. E aí, cara, colocou no pé desse cara aí, esquece. O Verrete não desperdiça. Que jogo do Vasco fora de casa. A câmera por dentro do gol te mostra um detalhe. O Vasco, quando venceu 2 últimos jogos aí por 3-0, fez bonito. E parece que tá gostando desse placar 3-0. É gol do Pirata. 3 pro Vasco, 0 pro São Paulo. Ana Thaís Matos. Que sequência de vacilos da defesa do São Paulo, né? Primeiro ali o Rafael, que nesse corte pro meio, né, nessa bola de meio, fica muito tranquilo, né, pra interceptação ali do Tietê e a sequência do lance pro Paulo Henrique, o passe pro Verrete. Verrete bem posicionado, não tinha ninguém marcando, né? O sistema defensivo do São Paulo parou, ficou assistindo o jogo e o Vasco tá ligado no 220, tá jogando muita bola. O Verrete foi ali e conferiu 3-0 pro Vasco. Que jogo do Vasco muito acima da média. Que jogo do São Paulo muito abaixo da média. E como tá errando individualmente. Hoje o Rafa falhou em 2 gols. Nesse terceiro ele erra na hora de tirar a mão e não deu para entender por que ele não interceptou o cruzamento e depois com o pé na retomada, na saída de bola. De novo, falhas individuais que explicam o placar de um Vasco sobrando mesmo fora de casa. E ó, o sobe o som nesse momento no Morumbi é vergonha, vergonha, time sem vergonha, grita o torcedor do São Paulo. E saiu o primeiro gol do Verrete contra o São Paulo, ele falou que ia fazer. 51º gol do Verrete com a camisa do Vasco. Ele não tinha marcado ainda contra o São Paulo, falou que ia fazer e fez. Alan Franco. Nuno. Coutinho, a briga por dentro. É impressionante o quanto o Vasco, né? Não só o Vasco, mas todos os times precisam sempre de um jogador de criatividade, um jogador que pensa ali, um maestro. E quando esse jogador tá bem, o time vai bem, né? É a questão do Coutinho hoje. Vem o São Paulo, Lucas Ferreira, vem a batida pro gol, chute rasteiro na sobra! Agora teve sorte o Léo Jardim, hein? Porque ele faz a defesa em 2 tempos e o jogador do São Paulo não consegue chegar antes. O Luciano se lamenta demais. E, obviamente, o Zubeldia também. Tem jogador do Vasco no chão, é o Paulo Henrique. Eu acho que não vai dar mais pra ele, não, hein? Pelo sinal ali do João Vitor. Fala aí, Caio. Não, que vinha fazendo um ótimo jogo. Impressionante a regularidade do campeonato, né? Do PH na fase defensiva, como quando chega com muita força lá na frente. É dele a assistência do gol do Verrete. E Rê, só para confirmar, saiu amarelo pro camisa 25, Hugo Moura. E já vem o Puma Rodrigues para entrar no lugar do Paulo Henrique, né? O que tudo indica. Desses 52 gols que o Verrete fez com a camisa do Vasco, foram 17 de cabeça. É muito, mas ele não faz só gol de cabeça, não. Hoje já mostrou que não, né? E o Puma Rodrigues está de volta depois de servir a seleção do Uruguai, né? Um jogo ele ficou no banco de reservas, não entrou, o outro não foi nem relacionado. Então, assim, foi para a data FIFA, né? Com a seleção do Uruguai, mas não foi utilizado. Que jogo tá fazendo o Vasco dentro do Morumbi? 3-0. Primeira vitória do Vasco na condição visitante. Até então eram 5 jogos e 5 derrotas longe de São Januário. E a conversa do Diniz com o Puma. Uma conversa bem tranquila, inclusive, né? A câmera mostra, assim, uma conversa bem tranquila. Sempre.
Até quando é coisa boa, é tenso. O Puma, Renata, como você disse, teve um esquema especial, assim, não igual ao do Ryan, né? O jogo era mais perto, mas ele veio diretamente aqui para São Paulo. Você apresentou que ele não treinou com o grupo ontem. Boa, valeu. Foi a primeira modificação do Vasco no jogo. Não tinha mexido no intervalo, né? Torcer que não seja nada grave aí com o Paulo Henrique. Nuno. A disputa com Arboleda. Coutinho. Coutinho volta. Lucas Freitas. Pressionado ali pelo Luciano. Dineno tá por ali também. Que isso, meu pai do céu, gente. Assim a gente morre do coração aqui. Direto da cabine do Morumbi. Olha isso, de novo. Ô, Lucas Freitas. Pega esse passinho aí, Léo Jardim. Olha o que o goleiro teve que fazer, minha Nossa Senhora, gente. Que loucura. Galera lá de trás, ó, do banco de reservas de São Paulo, a galera tá aquecendo lá atrás, não acreditou. Escanteio. Ganhou de presente o escanteio São Paulo. Já cobrado fechadinho, sai o Léo Jardim. Tenta ficar com a sobra o Wendel. Domínio dentro da área do André. Bobadilha, o cruzamento, afasta o perigo de cabeça. O São Paulo fica com a posse mais uma vez. Mais um cruzamento, tira dali o Verrete, o atacante trabalhando como um zagueiro. Tchê para acelerar o jogo e partir para o ataque de novo do Vasco. Ryan tá no chão, arremesso lateral apenas, não foi falta. Acho que deu até um grito aqui, né? Que é isso? Desculpa aí a galera da casa, de casa. Super involuntário. Uma. João Vitor. E o Fernando Diniz não para. Tá 3-0 Vasco, ele não para. E não para também o Nuno. Verrete derrubado pelo Arboleda, pelo grito doeu, hein? Falta em cima do Verrete. E só para confirmar, né, Puma Rodrigues já em campo, e o Paulo Henrique aqui sentiu um incômodo na coxa direita. Parece que não é nada muito grave e também por precaução saiu, tá já recebendo aquele tratamento com gelo aqui na coxa direita. Torcedor do São Paulo, ó, os semblantes falam mais que qualquer coisa, né? A galera não tá nada satisfeita. Ô, gente, desde 2012 que o São Paulo não vence, que o Vasco não vence o São Paulo aqui no Morumbi. São 13 anos. Tá sendo quebrado um tabu. O detalhe, Puma Rodrigues, que acabou de entrar. Vai ele pra cobrança da falta. Deixou pro Coutinho, né? Coutinho, cruzamento. Tirou o perigo de cabeça. A bola vai saindo e arremesso lateral. Alan Franco é o único mantendo a regularidade, o único que se salva na derrota do São Paulo de hoje. Tá jogando pelos 4 da linha defensiva. Não é nem trabalho dobrado, né? Mais que dobrado esse trabalho aí, porque tá tendo que fazer tudo. Arremesso lateral, Lucas Piton. Daqui a pouquinho a gente vai colocar na tela as opções de craque do jogo, hein? Pra você que tá em casa votar. Mais um arremesso lateral pro Vasco. Nuno. A bola saiu, é mais um arremesso lateral. O Rei, você falou aí faz 13 anos, né? Desde 2012 que o Vasco não vence o São Paulo aqui no Morumbi. Não é nem curioso esse dado, porque 2012 talvez tenha sido um dos últimos grandes times que o Vasco teve, né? No cenário nacional, assim. Tinha sido vice-campeão brasileiro em 11, fez uma boa Libertadores em 2012. Tinha um timaço o Vasco. E aí, aos poucos, o time foi se desorganizando. Então, chama a atenção para lembrar dessa data e desse bom time que tinha o Vasco naquele ano de 2012. A gente pode contar 13 anos ou então 9 jogos, né? Esses 13 anos aí foram 9 jogos e nenhuma vitória da equipe do Vasco. E caso se confirme, Rê, também vai ser a primeira vitória do Diniz no Morumbi. Verdade, são 6 jogos, dois empates e 4 derrotas, né? Até hoje. Hoje é o 7º jogo dele aqui como visitante. É isso. E aí, falando do Diniz, desde o Audax, né? Passando por vários clubes, ele nunca tinha vencido aqui o São Paulo. Nuno.
Lembrando que Vasco e São Paulo já fizeram final de campeonato brasileiro, 1989. Vasco campeão naquela ocasião. Olha o Coutinho, que é isso, tá? O Coutinho tá jogando de terno hoje. Falta em cima dele, falta a favor do Vasco. Olha aí. Coisa linda, hein? Futebol na Globo, aqui é emoção. Novo Fiat Pulse. Seu futuro é híbrido, seu SUV também tem que ser. A partir de R$ 98.990. ...33 minutos jogados em segundo tempo, 0 para o São Paulo, 3 para o Vasco. Tem jogador do Vasco no chão, reclamando. O Bandeira estava pertinho ali, ó. Disputa do Alan Franco com o Coutinho. Tomou um chega para lá no rosto, né? Com gols de Ryan, Nuno Moreira e Verratti, o Vasco está vencendo por 3-0. Sabino e Rian vem aí pelo São Paulo, as últimas duas do Zubeldia. Valeu. Vai mexer mais 2 vezes, então, o técnico do São Paulo. Arboleda. E aí uma vitória do Vasco por 3-0, né? Numa situação que estava ali... O Vasco, inclusive, gente, dependendo do que acontecesse hoje e outros resultados, o Vasco poderia dormir na zona de rebaixamento. O Vasco conta um outro roteiro, completamente diferente desse. E aí vai para essa pausa aí da Copa do Mundo de Clubes, mais tranquilo para trabalhar, né? Descansar e tudo mais. Cédric. Quem vai pressionado agora é o São Paulo. Alisson. Não tem muita opção, né? Cédric. Vai pintar cruzamento. Bola lá para dentro da área. Tem o Wendel por ali. Lucas Ferreira. Mais um cruzamento. Buscando o cabeceio pelo alto. O Luciano se lamenta. E a bola vai saindo pela linha de fundo. Apenas tiro de meta. Zubeldia preparando aí 2 mexidas. Rian e Sabino. Daqui a pouquinho sobe a placa, a gente traz a informação. Quando a Copa do Mundo de Clubes acabar, gente, o São Paulo vai ter uma sequência de jogos pelo Brasileirão, né? O primeiro confronto está previsto para ser no dia 12 de julho contra o Flamengo, fora de casa. Aí depois tem jogo da Copa do Brasil, joga a partida de ida das oitavas no dia 30 de julho contra o Atlético Paranaense em casa. E depois, pela Libertadores, faz o primeiro jogo do mata-mata, dia 12 de agosto, contra o Atlético Nacional fora. Vamos às substituições. Vamos, o Rian Francisco já está aí, jovem de 18 anos. Foi embora o número 17, o André Silva. E também foi embora o Cédric, número 6, Sabino, veio para o jogo. Sabino com a 35. Saída de bola do Vasco, apertada, perigosa. Valeu, Sabino com a 35. E o Rian com a 49. Mudanças aí do Zubeldia. Daqui a pouquinho o Caio e a Ana falam sobre elas. Coutinho. Nuno. A bola que vem agora pelo lado esquerdo na velocidade. O passe por dentro, no meio. Ficou a marcação, roubou e voltou. Hugo Moura. Piton. Tem opção dentro da área. Afasta o perigo de cabeça. Tava por ali o Arboleda. 36. Vamos às opções do craque do jogo para a galera votar? Na tela a gente coloca as opções e você escolhe e vota. Coutinho, Paulo Henrique ou Ryan? Vote em ge.globo/craque. No final do jogo a gente traz o resultado. Nuno. Que isso, hein? Brincou agora ali com o Rian. Nuno. Coutinho. Vasco tem hoje seus jogadores num dia iluminado. Ryan trouxe por dentro, ficou no chão. O árbitro viu de camarote, marcou falta a favor do Vasco. Tá no chão ali o Ryan. Ryan que fez o primeiro gol do jogo. De novo, ó. Na disputa com o Arboleda. O Ryan foi puxado. Depois ainda tomou um pisão, né? Olha esse lance do Nuno, ó. Gelado no lance o português. É bom destacar também que o Ryan, toda vez que ele pega a bola ali perto da grande área ou na pequena área, ele sempre acha alguma coisa. Ele acha um passe, ele acha uma finalização, consegue uma falta. Toda vez, né? Ele tem muita liberdade, mas ele tem muita atitude também para arriscar, né? Como ele tá seguro, tá confiante, então ele tá arriscando mais e tá fazendo, claro, uma grande partida.
Tem falta pro Vasco. Coutinho e Puma na bola. Já autorizados. Coutinho, pé direito, Rafael para fazer a defesa. Como bate bem na bola o Coutinho, né? O Rafael defendeu, ó. Na câmera lenta, o detalhe. E é escanteio para a equipe do Vasco. Tietê, lance de escanteio curtinha, rapidinha. Piton volta com o Nuno, gira a bola, troca passes a equipe do Vasco. Tá vencendo por 3-0, conquistando sua primeira vitória na condição visitante. O Atlético Mineiro tá vencendo o Internacional por 1-0 e nesse momento o Inter tá dentro da zona do rebaixamento. Que momento do Internacional, hein? Bola do Piton, Coutinho, Tietê. Tá o Fernando Diniz, pra frente, não para de gritar ali, ó, e comandar os seus jogadores. Alisson. Bobadilha. Vai pedindo aqui o Rian. Volta com o Arboleda. Reta final, já passamos dos 38, vamos chegando nos 39. Minutos finais no Morumbis. Alisson. Arboleda. Bobadilha. Bola que chega aqui pelo lado direito. Alan Franco. Volta com a Arboleda e as vaias que vêm das arquibancadas. É uma posse de bola muitas vezes improdutiva, né? Uma posse de bola muitas vezes que não leva perigo para a equipe adversária. Arboleda. Olha aí, ó, passe para trás. É passe para o lado e para trás. Tem muita dificuldade hoje a equipe do São Paulo. Bola longa do Rafael, buscando de Neno, não chega. De cabeça Alisson, coloca ela no chão, Luciano. Abre aqui, lado direito. Lucas Ferreira. Vem o São Paulo. Olha lá pra frente, busca a melhor opção do passe. Boa jogada trabalhada por dentro. Volta com o Lucas Ferreira. Já passou aqui a opção, lado direito. Com o Alan Franco. Luciano. Tem 3 dentro da área. Luciana, batida de longe. Que isso, pegou mal demais nela. E essa pede a chave. Ah, o foguete, né? Futebol na Globo. Aqui é emoção. Amazon. Ofertas do dia com até 40% de desconto e frete grátis na primeira compra. Baixe o app e aproveite. Passamos dos 40. A disputa no meio ali com o Hugo Moura. Piton para fora. Arremesso lateral. Saiu público e renda, Renato. Bora lá, Brizola. Como de público, 20.332 pessoas para acompanhar o jogo de hoje aqui no Morumbi. Era a expectativa, né, para esse confronto. Essa noite gelada do Dia dos Namorados aqui no Morumbi. Prepara a caneta aí, Renata. 4 alterações no Vasco daqui a pouco. Lloyd, Adson, Matheus Carvalho e Alex Teixeira. Então tá. Alisson, daqui a pouquinho vem 4 mexidas de um Vasco que mexeu apenas uma vez, né? Saída do Paulo Henrique para a entrada do Puma. Alisson. Gira a bola a equipe com Bobadilha. Bola esticada dentro da área. Pelo alto de cabeça saiu o Léo Jardim para fazer a defesa. A arbitragem deu falta em cima do goleiro do Vasco, né? E cartão amarelo pro Diné, não é isso? É. Cartão amarelo pro estreante Diné. Olha aí o lance, ó. É a mão no rosto, né, do goleiro do Vasco. E, Renata, só para não falar que eu não dei a renda, né? R$966 mil para esse público de 20.332 torcedores. E no momento a gente mostra a torcida visitante, ó. Galera vascaína. Detalhe também o torcedor do São Paulo. Já vai acabar o jogo no Morumbis. E para esses minutos finais aí, ó, Diniz vai mandar a campo algumas substituições. Subiu a plaquinha? Vamos começar então, De Angeli. Primeiro sair, camisa 11, Coutinho. Camisa 11, Coutinho. A gente lembra, no aniversário do Coutinho,
33 anos hoje. Só para registrar, Renata, hoje é aniversário também do Antônio Lopes, talvez um dos maiores técnicos da história do Vasco, certamente um dos mais vitoriosos, 84 anos. Saindo então camisa 11, Coutinho, para entrada. E vão entrar 3, aliás, o Lloyd não vai entrar mais não. Então vai entrar o Alex Teixeira, camisa 90, Adson, 28, já está em campo, e Matheus Carvalho, 85. Primeiro a sair, Coutinho, camisa 11. Agora o segundo a sair. Levantou a plaquinha errada aí, né? É o Verratti. Levantou 90, mas não tem 90, é 99. Então saindo 99, Verratti, 19 gols na temporada, 52 gols com a camisa do Vasco. E também saindo camisa 3, Tietê. Pegou tudo aí, Rê? Yes. Então saiu Verratti 99, Tietê 3, Coutinho 11. Tietê, o Coutinho hoje está de parabéns, né? Pelo aniversário e pelo jogo. Matheus Carvalho entrou com a 85, Adson entrou com a 28 e Alex Teixeira entrou com a 90. 3 mexidas para esses minutos finais. Caio, Diniz querendo ver esses 3 caras aí, nesses minutinhos aí que restam. E uma oportunidade de dar ritmo para todo mundo, de rodar o elenco, né, de manter todo mundo motivado. O resultado está decidido. O Vasco sobrou no jogo, faz 3-0 com folga e não corre mais nenhum risco nesses últimos minutos. Primeira vitória do Vasco na condição visitante. Até então eram 5 jogos e 5 derrotas. Eu falei que não tem camisa 90, não, mas tem sim, o Alex Teixeira, camisa 90, que entrou no vermelho ali, na placa, como se ele estivesse saindo, mas ele estava entrando. E agora sim vai vir o Lloyd, hein? Já o Lloyd. Beleza. Bobadilha. Estão para frente, antecipação da zaga que tira e faz o corte pelo alto. Alisson briga por ela. Vai colocar a bola no chão. Quem de trás organiza o Wendel. Tem a opção lá na frente, bola esticada. João Vitor para fazer o corte. Hugo Moura. João Vitor. Opa! Tem bolinha na tela. E o Galo amplia o placar dentro da Arena MRV. 2 para o Atlético. Segundo gol agora foi do Júnior Santos. 0 para o Internacional. Lucas Ferreira. Bola boa do garoto lá na frente. Vem chegando o São Paulo com o Dinê no cruzamento. Tira dali. João Vitor para salvar o Vasco. A bola sai pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do São Paulo. De novo para você, ó. Dinê não saiu da área. Olhou, cruzou. E o João Vitor chegou para fazer o corte. Escanteio na cobrança, Lucas Ferreira. Lloyd, 45 em campo, saiu Nuno, 17. Valeu. Movimentação dentro da área, escanteio cobrado, segunda trave, Léo Jardim. De tapa na bola. Alisson. E foi lá para a área, tentou o domínio Luciano. 2 jogadores do Vasco no lance. Matheus Carvalho de cabeça, sofre a falta. Matheus Carvalho, é falta a favor do Vasco. Bom, já passamos dos 45 minutos. Mais 3. Valeu, vamos até 48. E ó, eleito craque do jogo, Felipe Coutinho. Felipe Coutinho foi eleito craque pela galera que votou no ge.globo/craque. 72% dos votos. Raia na segunda posição e o Paulo Henrique na terceira. No dia do aniversário do Coutinho, jogou bem demais, jogou de terno hoje, ainda foi eleito craque. Ganhou presente de Dia dos Namorados, de aniversário e foi eleito craque do jogo. Ainda vai levar o troféuzinho, É isso aí. E a vitória, né? Que é o principal. É o mais importante de tudo. É o principal, ainda mais jogando fora de casa o Vasco, com essa pausa aí para a Copa do Mundo de Clubes, trabalhar tranquilo durante um mês, pensar em reforços, descansar a galera, treinar bastante, enfim, muitos objetivos aí para um mês, né? A galera tá esperando muito, né? Os times que não vão participar da competição estão assim, contando os dias para chegar logo essa pausa, para descansar,
para buscar reforços, para treinar. O Rei, enaltecer também a preparação física do Vasco com o Diniz, né? O time sustentou os 90 minutos, uma marcação forte. No primeiro tempo empurrou o São Paulo para trás, com muita movimentação, troca de posição, os alas jogando bem, os laterais jogando bem. Então, a preparação física hoje foi fundamental para essa grande atuação fora de casa. E vem o São Paulo nos minutos finais com gol! Um suspiro na reta final de um gol bonito. De novo pra você, ó. Bola alçada pro Dineno como opção. Ela sobra com o Rian, tira da marcação. Um golaço do Rian que acabou de entrar. Rian Francisco com a canhota calibrada. O São Paulo diminui o placar e fim de jogo no Morumbi. O árbitro apita pela última vez. E você vê o replay várias vezes, porque gol bonito a gente tem que ver várias vezes mesmo. Não deu pro goleiro Léo Jardim. O São Paulo diminui no finalzinho de jogo. A torcida vaia quando o juiz apita. Vitória do Vasco, Felipe Coutinho jogou bem demais hoje e vai levar o troféu de melhor do jogo, de craque do jogo. 3 pro Vasco, 1 pro São Paulo. Tá aí, Felipe Coutinho. Aniversário dele hoje, recebendo um abraço ali do Alisson. O Vasco pela primeira vez vence fora de casa nesse Brasileirão. O Vasco quebra um tabu que não vencia o São Paulo no Morumbi desde 2012. E é um dia especial, né? Vamos com informações do nosso jornalismo. Renata Lopretti, daqui a pouquinho, classificação do Brasileirão. Vamos à classificação, porque o Vasco, com essa vitória, passou o São Paulo na tabela do Campeonato Brasileiro. Bom, Cruzeiro e Bragantino tiveram a oportunidade de terminar líderes, né? Mas não conseguiram. O Flamengo se mantém lá com 24 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro. Depois vem Bragantino, Palmeiras, Bahia e Fluminense. Na sequência, o Atlético Mineiro, que venceu o Inter, subiu para 20 pontos. O Botafogo tem 18, Mirassol 17. Corinthians 16, o Grêmio 16 e o Ceará 15. Então o Vasco, gente, vai ficar aí, ó, na 13ª posição durante um mês. E vai ter um mês aí de tranquilidade depois dessa vitória, que é sempre importante vencer, mas principalmente o desempenho, né? Venceu e convenceu aqui no Morumbi hoje. Foi a 12 pontos. A 13 pontos, desculpa. O São Paulo permaneceu ali com 12 pontos, na 14ª posição. O Santos saiu da zona do rebaixamento, foi a 11. O Vitória é o primeiro fora da zona também com 11. Dentro da zona tá o Inter com 11 pontos, o Fortaleza tem 10, o Juventude tem 8 e o Sport tem apenas 3 pontinhos. Agradecer a Ana Thaís Matos, Caio Ribeiro, Felipe Brizola, Rafael De Angeli, toda a nossa produção e coordenação. E você que esteve ligadinho com a gente aqui na transmissão. E segue, porque vem aí Lucas Gutierrez, Paulo Nunes. Segue o jogo. Boa noite, amigos.